Aleluia. Irmãos, eu quero insistir, boa noite mais uma vez, eu quero insistir na importância desse assunto para nós como igreja. Esse assunto, relacionamento entre os irmãos, é de máxima importância para nós. E te explico por quê. Esse modelo de obra, de igreja que Jesus e os apóstolos deixaram, esse modelo aponta para essa demanda necessária de relacionamento. Nossas relações, elas não são baseadas nas reuniões, toda a nossa vivência de igreja, ela está fundamentada nos relacionamentos, tanto nos vínculos específicos como nos vínculos gerais. A nossa expressão de igreja, ela não se baseia nos encontros formais, mas nos encontros informais também, muita vida do Cordeiro. E é óbvio que, então, isso produz uma demanda muito grande. Por quê? Porque relacionar demanda de nós muitas coisas. E esse assunto de hoje, que são as mutualidades dentro do relacionamento entre os irmãos, é de suma importância para que nossa convivência, para que haja expressão da vida do amor de Deus. Então, nós temos esse desafio enorme, porque o que nós vamos estudar só terá valor se o praticarmos. Esses temas, esses assuntos, esses ensinamentos que nós iremos ver, todos os mandamentos que nós iremos ler hoje, também só pode ser praticado se estiver junto, na sua casa, sozinho, não carece praticar, não necessita. Então é só nos relacionando que nós podemos praticar esta verdade do Senhor. Lembremos do que diz Atos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa palavra comunhão é um apelo para a coinonia. Essa palavra comunhão é a participação do indivisível. Não é apenas estar juntos, mas é o modelo que estamos juntos. É o propósito pela qual estaremos juntos. Então a comunhão é o lugar onde nós podemos praticar a nossa fé mútua. É onde nós podemos vivenciar a igreja verdadeira. E se você for continuar lendo esse verso, esse capítulo do verso 42 até o verso 47, nós vamos compreender com profundidade, com mais clareza, de fato, o que Deus quis nos comunicar com o significado prático da comunhão. Lá vai falar que tomavam as refeições com alegria e singeleza, estavam juntos todos os dias. Então é um apelo para a vida prática, sonho do coração de Deus para nós, como sua igreja, que deve se tornar nosso sonho. Agora, como é que nós poderemos viver, então, esse modelo de obra que Jesus e os apóstolos deixaram? Só se praticarmos esses mandamentos. Se nós não observarmos para praticá-los, impossível vivenciar esse modelo de obra. Porque essa vida de comunhão é um desafio que só será possível ser vencido obedecendo de coração às instruções que nós estudaremos hoje. Então nós precisamos nos atentar para esse ensinamento de hoje. Você verá que ele tem muita valia prática, muito valor prático para a sua vida. Eu queria iniciar lendo um texto dito por Jesus em Lucas. Olha que texto interessante, de Lucas 6:31. Já quero antecipar e te pedir aqui, ó. Pega seu aplicativo, pega sua Bíblia de papel, a boa e velha Bíblia de papel aí, editada, para que a gente leia muita Bíblia hoje. Eu fiz um trabalho de curadoria, só isso que eu fiz hoje. Eu não escrevi nada, o Senhor que escreveu, eu só fiz uma coletânea dos textos e os irei disponibilizar a cada um de vocês. Mas olha o que Jesus nos diz. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Que texto desafiador da parte de Jesus. Ele diz que se eu quero que as pessoas façam comigo, eu deveria antecipadamente fazer a eles. Como nós somos diferentes dessa realidade desse texto bíblico? Porque a nossa tendência natural, a nossa tendência humana é cobrar que façam conosco. É querer buscar nossos próprios interesses.
Nós temos facilidade em querer receber, mas muita dificuldade em doar, dar ou fazer. E isso é exatamente o contrário que Jesus nos ensinou nesse texto. Mas nós insistimos em querer receber. Nós insistimos em cobrar. Nós insistimos em supervisionar o que o outro não fez para mim, para meu próprio proveito. Jesus não nos ensinou isso. Jesus não nos deu essa liberdade para que esse comportamento houvesse de nossa parte. É ao contrário. Quer que o homem te faça, que os homens te façam, faça você antes. Faça você inúmeras vezes. Irmãos, e como se Paulo achasse pouco esse desafio de Jesus, olha o que ele nos diz em Romanos, capítulo 12, versículo 31. O desafio aqui parece ainda ser maior. Olha o texto. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O desafio aqui aumentou e muito, porque além de eu não buscar receber o bem, algo bom, mesmo que eu tenha recebido o mal, eu devo retribuir com o bem, com algo bom. Então, olha só, repetindo, quer que o homem te faça? Faça você antes. Ah, alguém te fez o mal? Não se deixe ser vencido pelo mal. Não deixe o mal te vencer. Vença o mal com o bem. Pratique o bem contra o mal. No Novo Testamento, queridos, não existe essa expressão mutualidade que nós estamos usando hoje. Ela tem mutuamente, que na realidade deriva dessa mesma expressão. Mas ela tem todos os imperativos da necessidade de se praticar aquilo que é mútuo. Porque indica essa relação de reciprocidade, de troca, de intercâmbio. Em suma, o que é mutualidade? Vem de mútuo, de recíproco. Exercício da reciprocidade. É o dever que cada discípulo tem para com o outro, enquanto membro da família de Deus. É o dever que eu tenho para contigo. É o dever que você tem para com seus irmãos. Veja bem, é o dever que eu tenho para com os meus irmãos. Não são os direitos que eu tenho dos meus irmãos para comigo. Nós precisamos que o exercício da mutualidade parte da premissa do meu dever e não do meu direito. E nós achamos que a premissa é o direito. E isso precisa do exercício de cruz. Porque ele não existe somente em uma direção. A mutualidade, ela é em mão dupla. É uma prática que você vai ver na Bíblia, uns para com os outros. Nós vamos ver o tal do reciprocamente, uns aos outros, uns para com os outros. Isso é, ou estas são as expressões imperativas para a prática da mutualidade. Um discípulo nos seus relacionamentos deve, pelo menos, procurar em todo tempo fazer o que Jesus faria. Por isso, há uma excelente regra para nós que amamos o Senhor, que somos cristãos. Em meu lugar, o que faria Jesus? Ele teria esse comportamento? Ele exigiria isso? Ele buscaria isso? Porque isso nos ajuda a vencer a nós mesmos, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, que no fundo, muitas vezes, é disfarçado em querer ajudar o irmão a praticar, quando na realidade, egoisticamente, eu estou querendo receber. Então, na palavra de Deus, uma série de ordenanças que nos orienta nos nossos relacionamentos, abrindo o caminho para uma vida cristã mais completa, mais saudável. Essas ordenanças costumam ser chamadas de uns aos outros. São textos em que o termo uns aos outros aparece, indicando que nossas relações devem ser praticadas de forma recíproca. Eu faço com você e você faz comigo. Estes mandamentos indicam, queridos, as nossas obrigações, mais uma vez eu repito, obrigações mútuas, nossas oportunidades de abençoarmos os irmãos e de sermos abençoados por eles também. A mutualidade é um estilo de vida que expressa o amor e a unidade do povo de Deus. Quando mais nossa mutualidade
refletir a pessoa de Jesus, mais vida e amor experimentaremos nos nossos relacionamentos. Comunhão e mutualidade andam de mãos dadas. Eu só posso dizer que tenho obedecido estes mandamentos que nós iremos estudar se eu viver em comunhão com os meus irmãos, que vai além, muito além dos nossos encontros de igreja na casa, dos encontros que fazemos gerais, dos encontrões que chamamos, como este que Marcos fez um apelo que irá acontecer em breve aí em Salvador. Os mandamentos recíprocos exigem proximidade e tempo. E para vivermos essas verdades, só é possível chegarmos, só será possível se a gente chegar mais perto um do outro, gastar mais tempo nesses relacionamentos. Eu preciso daquilo que existe nos meus irmãos, que estão ao meu redor. Mas eles também precisam das coisas do Senhor que existem em mim. Então não existe um membro desnecessário, sem função, sem utilidade no corpo de Cristo. Ninguém é dispensável na igreja. Todos são igualmente importantes. São mandamentos do Senhor Jesus para uma vida verdadeira. Aquele que se nega a buscar esse estilo de vida, nega o próprio estilo de vida de Jesus. Conforme fomos ensinados semana passada pelo Manuel sobre o dever de amar nossos irmãos, eu quero até te fazer uma pergunta nesta semana hoje. Será que estamos sendo conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus através do fluir deste amor mútuo? Será que esta mutualidade do amor já é algo visível em nossas vidas? Percebe que vai muito além do conceito do conhecimento. É um apelo para uma vida prática. Não é assim, será que o irmão está me amando muito? É assim, será que eu estou amando muito meu irmão? Será que estou expressando o amor de Deus para a vida dele? Então eu queria te fazer agora um convite. Você vai mergulhar junto comigo em vários textos bíblicos, onde a palavra de Deus irá ministrar em vários sentidos os nossos relacionamentos, nos ajudando muito no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas ações, em nossas ações práticas com os nossos irmãos. Vejamos então os mandamentos sobre as mutualidades. Vamos começar com esse texto que Manuel usou semana passada, de João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amei, olha só, olha a referência de amor. Eu devo te amar assim como Jesus me amou. Como é que ele me amou? Exigindo? Como é que ele me amou? Cobrando? Como é que ele me amou? Ele me amou sem explicação, antes da fundação do mundo, morreu na cruz sem que eu tivesse merecimento algum. Que também vos ameis uns aos outros. Olha a mutualidade do amor. É um apelo que Jesus faz para que você e eu nos amemos. Então, a primeira mutualidade aí, amar uns aos outros. Vamos para a segunda. Acolher uns aos outros. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento. Nós devemos produzir um ambiente de acolhimento a partir de nossas atitudes para com os irmãos. Buscar ter esse coração acolhedor. Não aquele coração cobrador, coração colhedor, para que o irmão se sinta acolhido por mim e por você. Então, esse está aí a nossa segunda mutualidade, acolher uns aos outros. Terceira mutualidade. Parece uma coisa boa, né? Olha só, Paulo ensina cada situação para a gente. Saudar uns aos outros. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Quantos irmãos têm dificuldade de saudar? Ele é mais pronto para saudar aqueles que estão mais próximos, aqueles que ele já tem uma vivência. Quando ele é inserido numa reunião maior, num grupo maior, ele se isola, ele não se oferta, ele não vai atrás com a velha e boa educação de saudar uns aos outros. E aqui Paulo ainda coloca um adendo com ósculos santos, além daquele cordial boa noite, boa tarde, que bom te ver, que alegria te rever, querido, ainda tascar aquele beijo no rosto, aquele beijo gostoso de amigo. Ósculo santo, um beijo santo. Terceira, quarta mutualidade. Cuidar uns dos outros.
para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, uns em favor dos outros. Então, cuidar dos meus irmãos não é uma responsabilidade apenas dos pastores, dos presbíteros, dos cooperadores, dos discipuladores. Não, não, não. Minha responsabilidade de cuidar dos meus irmãos também. Eles devem fazer parte das minhas preocupações, dos meus cuidados, porque é bíblico que nós devemos cooperar com o corpo. De que maneira? Tendo igual cuidado uns pelos outros. Quinta mutualidade. Sujeitai uns aos outros. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, que mutualidade importante. Você está vendo que não é para você se sujeitar apenas aos seus pastores, não é para a gente se sujeitar apenas àqueles que exercem algum tipo de função ou autoridade na casa de Deus? É para que nos sujeitemos uns aos outros. É mútuo, sujeição mútua. Aqui independe de idade de convertido, se é velho, se é novo na fé. Ao contrário, a sujeição é mútua. A pergunta é meu irmão? É nascido de novo? Devemos nos sujeitar, então, uns aos outros. Sexta mutualidade. Suportar uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa um contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós também. Suportar. E o texto começa, antes de perdoar, suportar. Nós temos que ter essa capacidade de colocar nas nossas costas. Suportar tem esse sentido de carregar nos ombros. Nós precisamos ter esse sentimento com os nossos irmãos, essa atitude prática. Como começamos a dizer lá no início, façamos uma revisão prática. Se essas coisas eu tenho cobrado para que se faça comigo, ou Deus encontra em mim disposição em fazer para com os irmãos, porque esses textos nenhum Deus nos ensina a cobrar que se faça comigo. É ao contrário. O Senhor nos ensina a praticar isso para com o outro. Então, passemos nossas vidas em revista para que, de fato, possamos entender se estamos praticando isso. Eu não sei se você colocou o texto de Romanos 15. Vamos ver se ele colocou Romanos 15:1, que ele diz também: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Irmãos, se tem uma coisa difícil é suportar o fraco, suportar débil. Verdade. A gente gosta muito de gente madura, de gente que não dá trabalho, de gente que só caminha para frente, só avança. Nós temos muita dificuldade de suportar débeis. Nós temos muita dificuldade de suportar fraco. Nós temos facilidade de riscar os débeis, de expulsar os débeis, os fracos. E muitas vezes nós deixamos de praticar a nossa parte, querendo que os fracos se tornem fortes e que os débeis se tornem maduros. E nós mesmos não aprendemos a suportar no amor do Senhor. Sétima mutualidade. Perdoar uns aos outros. É a sequência do texto de Colossenses. Perdoai-vos mutualmente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou. Gente, de novo, uma referência de perdão. Como é que o Senhor te perdoou? Você tem que dar uma série de justificativa de razão. O que você tem que fazer para Jesus te perdoar? Nós temos uma referência de perdão. Como nós nos comportamos quando alguém erra conosco, vacila contra nós? Temos pronta iniciativa de perdoar? Ou nós exigimos um padrão de arrependimento para que a gente possa perdoar alguém? Que Deus nos livre desse sentimento, que sejamos prontos em perdoar uns aos outros. Oitava mutualidade. Não julgar uns aos outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo a vosso irmão. Irmãos,
Quanto julgamento precipitado, quanta conclusão tirada antes da hora, sem ouvir a outra parte. Quantas conclusões se chega ouvindo um lado só da história. Ah, você ficou sabendo? Ah, fulano de tal. E se julga precipitadamente, não se ouve a outra parte. E tomamos o nosso coração, muitas vezes, de um sentimento horrível e desnecessário contra nossos irmãos. Não nos julguemos mais. Está na Bíblia. É o ensino do Senhor. Nona mutualidade. Não se queixar uns dos outros. Oh, Senhor. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Não queixeis. Quantas vezes nós queixamos uns dos outros? Quantas vezes nós murmuramos uns contra os outros? É Bíblia. Não vos queixeis. Versículo 10. Décima mutualidade. Irmãos, não faleis mal. Olha, na mesma esteira da queixa. Agora, além de não queixar, para de falar mal. Melhor dizendo, não inicie, então, não fale mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador, mas juiz. Deus não nos deu essa liberdade. Deus não nos pediu para que façamos isso, é ao contrário. Então, além de não nos queixar, não devemos julgar uns aos outros. Manter nosso coração em paz, em harmonia, em lealdade uns com os outros. 11ª. Não, essa chega a ser risível. Não mordeis uns aos outros. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Parece ser até uma expressão infantilizada que Paulo usa para nós, para corrigir esses irmãos. Então, olha, o 11º, não morder. E o 12º, não devorar. E o 13º, não destruir. No versículo, Paulo corrige 3 defeitos. Exige de nós 3 mutualidades: não morder, não devorar e não destruir. Devemos ter no nosso coração esses parâmetros bíblicos de comportamento em relação aos nossos irmãos. 14ª mutualidade: não provocar uns aos outros. Irmãos, eu sou honesto, às vezes eu leio esses textos parecendo que Paulo está tratando com a nossa criancice, com a nossa infantilidade. Eu me recordo de nossos filhos crianças fazendo essas aprontações, a gente tendo que corrigir. Olha o que ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nesse versículo existem 2 mutualidades: não provocar uns aos outros. E qual é a outra mutualidade? Não ter inveja uns dos outros. Inveja, pode haver inveja na casa de Deus? Pode, senão Paulo não escreveria. Deus não teria usado o apóstolo para poder produzir esse texto para corrigir nosso coração, para manter-nos dentro de um limite de ação, de atitude. Sem vanglória, não podemos provocar e não podemos ter inveja uns dos outros. 16ª mutualidade: não mentir uns aos outros. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem e comer os seus feitos. Então nós não podemos mentir uns aos outros. Nada de querer melhorar o tema, o assunto. Sejamos honestos, veraz uns com os outros, porque é assim que o Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra e através da palavra apostólica. 17ª mutualidade: confessar uns aos outros. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem sarados. Aqui existem 2 mutualidades, né? A confissão de pecado de forma mútua.
Devemos confessar uns aos outros, nos tornarmos conhecidos. Temos o nosso coração pronto em confessar uns aos outros. E também devemos orar uns pelos outros. Nós vamos repetir isso aqui lá embaixo, mas só para deixar aqui o grifo. Tenhamos a boa prática da confissão uns aos outros, porque assim nós seremos sarados, curados pelo Senhor. 18ª mutualidade. Consolar uns aos outros. Irmãos, nós recebemos a parte do Senhor o Espírito Consolador. E através do poder do Espírito Santo Consolador que está em nós, é que devemos buscar consolar os nossos irmãos. Trazer palavras de consolo. E o que mais ele nos ensina nesse mesmo texto? E edificai. Devemos consolar e devemos edificar-nos mutuamente, reciprocamente. Nós precisamos aumentar a nossa dose de consolo e edificação. Irmãos, por vezes eu acho que nós temos muita facilidade de correção, de puxar a orelha e muita dificuldade de consolo e edificação mútua. Irmãos, é bíblico, é mandamento. Nós não podemos eleger o mandamento dos... Quais os mandamentos dentro dos relacionamentos que nós queremos eleger para praticar? Todos são igualmente importantes e devemos buscar praticá-los de todo o nosso coração. Consolai, então, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. 20ª mutualidade. Ensinar, instruir uns aos outros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo e aconselhando mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Está vendo que não é para nós nos enchermos da palavra apenas para nosso próprio crescimento e edificação? Não, porque Ele quer que a gente use aquilo que nós nos enchemos da palavra do Senhor para instruir, para ensinar, para aconselhar os irmãos. É dentro do mesmo texto. Nós devemos aprender a instruir, nós devemos aprender a aconselhar uns aos outros. E eu quero mais uma vez aqui, são duas mutualidades dentro do mesmo texto. E eu queria mais uma vez frisar, irmãos, isso não é papel apenas de discipulador, não é papel apenas de cooperador líder, não é apenas papel de pastor ou presbítero, não, irmãos. É papel de irmãos, de discípulos. Se você é meu irmão, eu tenho essa obrigação diante do Senhor de te instruir e de te aconselhar com toda a sabedoria através da palavra do Senhor. 22ª mutualidade. Admoestar uns aos outros. Essa é que as pessoas têm mais facilidade. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Eu coloquei esse texto de propósito, porque antes de falar sobre admoestar, ele fala de aptidão para admoestar. E você sabe o que me torna apto para te admoestar? É quando eu estou cheio de toda bondade e de todo o conhecimento da palavra de Deus. Não é admoestação por gosto pessoal. Não é admoestação porque alguém fez algo que eu não gosto pessoalmente. É a demonstração porque a palavra de Deus foi transgredida, porque a palavra de Deus não foi obedecida. Então eu tenho que me encher de bondade e me encher de conhecimento da palavra de Deus para me tornar apto para demonstrar. Quantos irmãos esquecem que a aptidão para o admoestar está vinculado diretamente à bondade, está cheio da bondade e do conhecimento da palavra do Senhor. 23ª mutualidade. Servir uns aos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor de Deus. Olha, esse amor do Senhor é que me constrange a te servir. E quantos irmãos acham
que por causa desse amor, ele pode usar da liberdade e dar ocasião à carne. A minha liberdade é ampla, mas é ampla para te servir. Eu quero usar a minha liberdade para me tornar seu servo. Deus me enche dessa liberdade para eu me tornar servo dos meus irmãos. Que Deus possa encontrar em nós esse coração de servo, de escravo, uns dos outros. 24ª mutualidade. Levar as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lembra que nós estávamos ontem sendo instruídos pelo Manuel sobre o amor? Que Paulo reduz o mandamento apenas um, em amar uns aos outros? Aqui Paulo está dizendo que eu cumpro a lei de Cristo se eu levar a sua carga, se eu colocar a sua carga sobre meus ombros. Por que é um mandamento tão amplo, tão completo? Porque, irmãos, não é fácil levar a carga alheia, não é fácil carregar o peso que não é meu, não é fácil carregar o fardo que não me pertence. Eu querer aliviar sobre dos ombros de alguém aquilo que eu necessariamente e obrigatoriamente não deveria carregar. É para cumprir a lei de Cristo. Sejamos assim. Levemos as cargas uns dos outros, aliviemos, por vezes, a carga dos nossos irmãos. 26ª reciprocidade. Vamos lá. Ser bondoso, benignos uns para com os outros. Efésios capítulo 4, versículo 32. Ah, você colocou o hospedar primeiro? Pode, volta lá. Volta do hospedar. 25ª. Beleza? Hospedar uns aos outros. É um texto que às vezes a gente passa por cima dele. Mas diz assim, sede mutuamente hospitaleiro sem murmuração. Será que foi à toa que ele colocou a murmuração no meio da hospitalidade? Não foi à toa. Quando envolve hospitalidade, muitos gostam de tirar o corpo fora, dar desculpa. E quando hospeda, acontece algum imprevisto, alguma situação ruim, e murmura. É porque eu hospedei, fez isso na minha casa, fez aquilo outro, quebrou aquilo outro, se folgou, fez aquilo. É sem murmuração. É hospitalidade sem murmuração. E eu queria falar uma coisa sobre essa palavra, hospitaleiro. Essa palavra hospitaleiro, ela é traduzida de uma forma tão simples. Você já viu aquela expressão quando alguém é recebido em casa, quando você vai visitar alguém, fala assim, eu gostaria que você se sentisse em casa. É exatamente ser hospitaleiro assim. A pessoa, quando vem para sua casa, ela se sente em casa, se sente confortável, se sente abraçada, aconchegada. Sejamos hospitaleiros. Melhoremos nesse aspecto. Possamos servir aos nossos irmãos através da hospitalidade, porque é o desejo do coração do Senhor. É um mandamento apostólico. 26ª mutualidade. Ser uns para com os outros bondosos. Ser bondoso e benignos uns para com os outros. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui são 3 mutualidades, uma delas já falamos, mas aqui acrescenta 2 à nossa lista de mutualidade. Nós sermos o quê? Bondosos, benignos uns para com os outros e também sermos compassivos uns para com os outros. Precisamos aprender a ser bondosos, benignos para com as pessoas, para com os nossos irmãos, e precisamos ser compassivos para com os nossos irmãos. Mandamento apostólico. Não temos opção de não querer obedecer. Disse que nós íamos falar sobre orar uns pelos outros, e ele aparece aqui na nossa 28ª mutualidade. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Às vezes nós lembramos da confissão e nos esquecemos da oração. Aprendamos a orar uns pelos outros. Em casa, sozinho, na sua lista de oração, ore pelos seus irmãos. Quando estivermos reunidos, imponha suas mãos, ora pelos seus irmãos, abençoando seus irmãos. É mandamento do Senhor. Oremos uns pelos outros.
Vigésima nona mutualidade. Alegrai-vos com os que se alegram. E dentro do mesmo texto, duas mutualidades. E chorai com os que choram. É claro que é muito mais cômodo e confortável alegrar com aqueles que estão alegres. É muito mais gostoso dar sorriso do que derramar lágrimas, mas são duas mutualidades com a mesma importância. Alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Como poderia me alegrar se eu estou distante? Não sei a sua alegria. Como poderia chorar se estou distante e não sei as suas dores, as noites que você está passando antes da alegria que vem pelo amanhecer? Precisamos nos alegrar e precisamos chorar uns com os outros. 31ª mutualidade. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Faço aqui menção a uma coisa simples. Você prefere honra na fila que vai servir a comida? Você prefere honra os seus irmãos? Você dá o primeiro lugar? Você oferta a melhor situação para seus irmãos? Ou você prefere ser preferido em honra? O texto e todos os textos que nós lemos até aqui é o que eu tenho que fazer para com o outro, não é o que eu tenho que fazer por mim. Que nós possamos preferir em honra uns aos outros, ter este coração de preferir em honra. 32ª mutualidade. Ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Você sabe aquele sentimento, tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aquela mesma palavra fronel, Paulo a repete aqui em Romanos 12:16, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com aqueles que são humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Busquemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Que os nossos afetos possam abrigar os nossos irmãos. Essa palavra sentimento é o apelo à nossa humilhação, à nossa humildade. Nós não nos colocarmos acima dos nossos irmãos, mas considerar nossos irmãos superior a nós mesmos. Nós temos esse sentimento que houve em Jesus para conosco. Nós devemos também ter esse mesmo sentimento para com os nossos irmãos. 33ª mutualidade. E última por hoje. João 13:14. Lavar os pés uns dos outros. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vez ou outra a gente vê essa manifestação na vida da igreja, mas por via de regra, é com alguém que tem uma função muito importante, alguém que tem uma função que tem, de fato, uma honra diferenciada. Mas Jesus falou que era uns dos outros. Então é mais fácil a gente lavar os pés daqueles a quem consideramos muito mais. Mas o apelo é uns dos outros. Que tenhamos no nosso coração esse coração humilde de lavar os pés, ter um coração de escravo para com os nossos irmãos. Era a função da pessoa escrava da casa. Era a profissão menos honrosa de uma casa. Era aquele que sentava com a bacia e lavava os pés das pessoas que chegavam para adentrar a casa. Que sejamos assim com os nossos irmãos, que tenhamos esse coração diante dos nossos irmãos. Te faço uma pergunta. Diante de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos disse, só nos resta, neste momento, te fazer uma pergunta. Você tem feito uma profunda avaliação diante daquilo que você ouviu nessa noite? Você conseguiu ler em você mesmo, em suas próprias atitudes, quais os comportamentos diários que você tem tido que de fato condiz ou não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos ensinou nessa noite? Porque Deus é um Deus que testemunha a nossa vida diária, a nossa prática verdadeira, aquilo que fazemos, não é aquilo que sabemos apenas. Que Deus possa nessa noite ter conquistado o seu e o meu coração, para fazermos uma revisão se de fato as minhas relações são marcadas por cobrança ou por doação.
Por exigência ou por oferta? Se as minhas relações são marcadas por doar ou por querer receber? Se, de fato, eu estou perguntando o que Jesus faria no meu lugar em cada uma destas áreas que ele me chamou a atenção nessa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a praticar no nosso cotidiano, nas nossas relações com os nossos irmãos, para que seu nome seja glorificado e a sua igreja seja conhecida através do amor manifestado de forma prática uns pelos outros. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Como sempre, nós precisamos do nosso considere atentamente, porque é uma forma de nós te estimularmos nas suas relações com os seus irmãos, nas igrejas, nas casas, onde você estiver, os seus relacionamentos com o discipulador, com os seus irmãos em Cristo, a sua família. Essas perguntas nos estimulam a gente perguntar uns para os outros, para nós mesmos, o que nós estamos entendendo e praticando daquilo que estamos aprendendo. Primeira pergunta do considere atentamente. O que você entendeu por mutualidade? Qual é a sua responsabilidade dentro dela? Então, o que você entendeu? E qual é a sua responsabilidade dentro desta mutualidade? Ou destas mutualidades? Segunda pergunta. O que Deus espera que façamos? Exigir, pedir ou dar sem esperar em receber? O que Deus espera de você e de mim? Exigir, pedir, cobrar ou dar sem esperar receber? Terceira pergunta. Dentre as mutualidades, quais você tem praticado? Dessa lista, 33 mutualidades. Quais você tem praticado? Quarta pergunta. E dentre essas mutualidades, quais você tem tido mais dificuldade de praticar e precisa melhorar? Tipo assim, você faz, mas é meia boca. Ainda não está fazendo conforme o seu desejo. Quais delas? Quinta e última pergunta. E dentre essas mutualidades, quais você ainda não pratica? Quais delas não te venceram ainda para a obediência? Que Deus nos ajude a fazer essas reflexões, a considerar atentamente nosso comportamento e vida, porque estas mutualidades, se praticarmos, nós teremos vida e os nossos relacionamentos de fato expressarão o amor e a abundância da presença de Deus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.